Que louvor, que lindo hino, que louvor. Ele comprou a minha alma através da morte no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor nesse momento. Quero que busque comigo, por favor, livro de Efésios, graças, salmistas e músicos, capítulo 6 de Efésios, lendo uma vez mais, capítulo 6, vendo o versículo 4, isto concluirá nossa série sobre esse tema. Quantos têm desfrutado disso? Digam amém. Uma pergunta: quantos têm sido convencidos pela palavra de Deus? Essa é a melhor pergunta nesse momento. Temos visto quando Paulo começa a escrever, temos visto como os cristãos se comportam e devem se comportar. Temos estudado como a esposa cristã deve se comportar com seus esposos, como os seus esposos devem se comportar com suas esposas. Temos falado como os filhos devem comportar diante de seus pais, e devemos concluir esse tema sobre o discipulado em geral. No versículo 4 de Efésios, capítulo 6, Paulo diz: e vós pais, incluindo os pais e mães, primeiramente pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, senão criando-os em disciplina e admoestação no Senhor. Pais devem entender que sua primeira responsabilidade é alcançar e discipular os seus filhos, educar e discipular. Muitas vezes estamos ocupados alcançando outras pessoas e perdemos nossos filhos. A primeira responsabilidade começa em casa. Seu maior legado não está em quantas pessoas você alcance como evangelista, como pregador, mas como você pode influenciar na sua família. Seu maior legado, e espere que Deus possa usar seus filhos no ministério, ou que Deus possa fazê-lo de algum jeito. Assim, a demonstração para vocês esse dia é que não provoque a ira, mas que cuide, os crie no conhecimento, respeito ao Senhor. O tema do dia de hoje é: o discipulado começa na sua casa. Esta é a maior missão e responsabilidade, que o discipulado começa na sua casa. Pai, estamos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Te damos graças pelo Teu Santo Espírito, por tudo que Tens feito por nós. Pai, pedimos a Tua unção e graça. Esteja conosco, Senhor. Não podemos fazer se não for pela unção e com a unção do Espírito Santo. Não podemos fazer nada, ensinar aos nossos filhos, se não for na unção do Espírito Santo. Hoje, unge-nos para falar a Tua palavra e possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que Tu queres falar. Ajude, Senhor, para que apliquemos isso em nossas vidas. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma citação. Vocês têm notado que ao longo dessa série, realmente, ao longo da explanação do livro de Efésios, eu tenho citado frequentemente um homem chamado John Star. John Star era um pastor anglicano na Inglaterra. Quando começamos a estudar as suas escrituras, alguma coisa que ele escreveu, podemos
dar conta que nós estamos vivendo de algumas, são coisas que talvez para alguns significantes, mas são coisas interessantes que temos que considerar. Eu quero começar o dia de hoje, essa mensagem, uma citação muito importante da parte do seu comentário no livro de Efésios, especificamente no que tem a ver com esse versículo, diz isto. O tema de Efésios que diz que através da obra reconciliadora de Cristo, nós sabemos que servir, a hora é uma família multicultural de Deus. Querem me entender aqui no momento? Eu quero que você chegue ao seu coração. Isso é importante para você, conforme o corpo de Cristo. Não há cor no corpo de Cristo. Não há cor. Não há cor dentro do corpo de Cristo. Todos somos um. Todos chegamos pecadores e agora temos sido comprados pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue precioso de Cristo. Esta é a única cor que é importante, o sangue de Jesus. Agora somos um em Cristo. E é isso que nós temos que reconhecer. Somos um só. Multinacional, multicultural, família de Deus, é o que diz. Assim que Paulo, pais, mães, vocês devem cuidar de seus filhos, da sua família, assim como Deus, Pai, cuida dos seus filhos. Uma das coisas mais profundas ordenadas por Deus é essa união entre um pai e seus filhos, ou pais e filhos. Permita-me explicar e expressar isto da menor forma possível. Cada um de nossos filhos são especiais. Estou falando dos meus e dos seus. E os seus também são especiais. Porém, eu nunca vou esquecer quando, 17 anos atrás, pela primeira vez que eu tive essa manta em meus braços, Jill e Joe somente estávamos preocupados. Nós estamos recebendo uma grande responsabilidade. Que tipo de pais seremos daqui para frente? Tínhamos temor pela responsabilidade que assumimos. Por quando a enfermeira me entregou essa manta em meus braços, ela colocou aquela criança nos meus braços. Era algo que comoveu tanto. E eu olhei para ela. Era realmente, eu estava chorando. E ela estava dormindo. E algo maravilhoso. Ela estava nos meus braços. E eu a olhei. E lágrimas começaram a correr nos meus olhos. E eu senti algo que eu nunca havia sentido antes. E eu senti o amor por esta criança como jamais sentido anteriormente por alguém. E eu olhei e eu estava ali chorando, e a minha esposa também, Sam também dormindo. E eu recordo que eu a olhei e ela estava ali, cabelinhos pequenos. E em minha mente eu pensei: Deus, Tu tens abençoado. Tu tens me abençoado com esta criança. Uma menina preciosa, uma criança preciosa. Na minha mente eu pensei: Senhor, ajuda-nos para nós criarmos corretamente.
Ajuda-nos a criá-la como deve ser criada e educada. E estava essa conexão com seu papai, sua mamãe, e você sente isso sempre. Cada pai, no momento que tem o seu filho nos braços, automaticamente deve pensar assim. Tem essa conexão, tem essa relação. Haverá momentos de cada um delas, de cada um, Mackenzie e Carolyn, onde pais, eu os abraçava. Quantos sabem quando seus filhos têm... Elas crianças, elas às vezes não dormem muito bem. E eu lembro bem, quando Sam teria 2 anos, estava e tinha faltado energia e havia trovoada e ela se assustou. Eu lembro que eu me encostei do lado dela no piso todas as noites. E eu chorava e orava com ela, estava ali de acalmá-la, ajudá-la finalmente, e dizia: você não precisa se preocupar. Sim, estávamos sempre todos juntos. Ela queria acordar. Não precisa, não. Durma com tranquilidade. Porém, existe a conexão entre um pai e seus filhos. Isso é ordenação divina. Isso tem sido ordenado por Deus. Há algo especial sobre esta conexão entre um filho e seus pais. E nós temos que receber essa promessa como igreja. Nós, como pais cristãos, somos chamados para uma promessa. Encontramos a sua palavra do livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Se nós, como pais, devemos educar nossos filhos no caminho em que deve andar, então as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Porque quando forem grandes, não se esquecerão desses ensinamentos. Pais devem entender isto. Temos uma responsabilidade muito grande do que nós fazemos. Se fizermos a nossa parte corretamente, se educarmos corretamente pelos caminhos que deve levar, a Bíblia nos diz, se fizermos isso, se discipulamos, ensinamos, cuidamos da forma correta como deve ser, sabemos que quando forem grandes, adultos, não se apartarão deles a palavra do Senhor, nem do Evangelho. Isto é um ensinamento que é algo maravilhoso. Pense nisso. Eu sou prova disso. Eu estou aqui neste momento por isso, não como um espetáculo, como alguém que está completamente comprometido a servir ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque fui desde pequeno, desde criança, da maneira como fui ensinado, para não me afastar do caminho do Senhor. Essa foi uma promessa. Salomão simplesmente escreveu isso por escrever? Não. Mas para tomar espaço numa página? Não. Mas o Espírito Santo o instruiu e orientou. O Espírito Santo lhe disse, ele lhe deu essas palavras, e disse que nós devemos, para que servisse para nós 2023, nós pudéssemos usar essa palavra, para que nós pudéssemos usar nossos filhos corretamente quando chegassem a idade adulta, não se apartasse desta palavra. Todos sabem, como pais, e eu quero dizer, nós temos uma responsabilidade, e Paulo tem algo, diz isso muito de forma similar, porque muda pouca coisa, porque diz pais, escutem isto, aqui há algo vocês não podem esquecer, aqui é algo que devem fazer sempre. E eu quero que vocês entendam isto por um momento. Eu creio que como pais, é importante que nós entendamos que há coisas que nós como pais não devemos nunca esquecer. E há coisas que pais sempre devemos fazer. O que significa quando Paulo diz, não provoqueis
os vossos filhos a ira. O que ele está falando? Simplesmente deve ser para não tirar, não deve molestar a ponto de criar cisâneas, e isso pode desconectar essa relação. Quando eu começo a estudar essas coisas, eu busquei todos os comentários possíveis que estão aqui no dispositivo. Eu estava buscando essas fontes de pesquisa e comecei a ler alguns dizem poucos estudos, mas a maioria caminham nesse sentido, mostrando isso. Muito mais 4 coisas que nós precisamos conhecer. Coisas não devem deixar de fazer. De como criar seus filhos. E nessa lista você começa a pensar, é isso. Ou Senhor, é isso mesmo também? Senhor, é isso também? Não se omita. Todos somos culpáveis e nem se abata se não puder fazer perfeito. Mas é a nossa parte que temos que fazer. Que jamais devemos deixar de orar por nossos filhos. Não provoquem a ira aos vossos filhos, não vos molestem a seus filhos de forma que eles se conectem de você. São coisas que podem ter reações e podem provocar a ira. E isto me chama a atenção bastante. Isto foi dito de uma maneira distinta nestas fontes. Todos se referem ao mesmo aspecto. O primeiro que devemos fazer é: pais, vocês não devem tratar seus filhos e as filhas dessa forma equivocada. O que quer dizer isso? Significa que eles não cresceram e não devem ser, porque são seres diferentes de você. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram e queria permitir que essa criança, que essa menina, esse menino seja educada de forma com uma certa maturidade. Devemos entender. Eu me cresci nos anos 90. Eu nasci em 79. Eu cresci nos 80. Mas eu lembro mais dos anos 90. Eu estava na escola intermediária e estava sendo de forma popular, estava ficando popular. O que? E você sabe que o que estava em moda naqueles momentos aqueles celulares antigos, as pantalonas, calças largas, né? Era o que se usava, as modas da época. Porém, eu lembro, esses jeans chegaram muito fortes, eram muito apertadas e mal se conseguia se colocar uma carteira no bolso e outras formas de modas que tinham. Recordo tudo isso, e a mudança da moda foi chegando. Andrew Morton e calças, boca de sino, como você diz aqui, pantalonas. E lembro, tudo isso vieram como moda para aquele momento que eu realmente... é bom saber que me alegro saber. Não me censurou de forma obsessiva, mas apenas me educou como fazer. Meu papai é que comprava essas pantalonas, maluco, porque era moda. E ele não ignorou, ele permitiu que nós vivêssemos essa geração sem embargos. Também nos dizia, nós temos que entender. Todavia, são parâmetros diferentes, porém, nós vivemos em fronteiras diferentes. Hoje em dia, nesse marco de tempo que eu cresci, dos anos 90 para cá, e permitimos que e nós estamos vivendo uma geração totalmente diferente, que precisa estar conectada. Foi a minha geração que conheceu a internet. E eu lembro muito bem, como aconteceu.
Lembro bem quando aconteceu eletrônicos, com os correios eletrônicos, ok? Podemos escrever no computador e mandar uma mensagem como se fosse uma carta do outro lado do mundo, num legalismo dia. Isso é incrível, era a época. Eu lembro quando os celulares começaram a chegar entre nós e começaram a ser populares. Quando o papai me deu um celular, nunca use isso de forma equivocada. Por este celular, custava realmente, era mais caro na época, dizia, para usar para somente emergências. Usava até um bip. Vamos, vocês lembram, vocês caminhando, parecia que vendia drogas, porque era muito grande na época, os primeiros celulares que chegaram, tijolões, e parecia um veículo quando tocava isso, parecia uma sirene, porque era tudo diferente. Marcava, mamãe, necessitas, mas onde estás? Eu estou ligando, onde tu estás fazendo? Está fazendo agora. Havia um monitoramento mais fácil dos pais. Agora tudo tudo equipado, todo mundo está em equipe, estamos em sintonia. Isso é permitido que nossos filhos temos que ter esse equipados, mas não podemos mudar os parâmetros. Mas não podemos, isso não vai mudar o que está acontecendo na rede social. É importante que nós reconheçamos isso. Temos que prestar atenção nisso. Alguns pais que realmente se equivocam com relação a isso. Quero dizer, nós tomamos decisão, eu e minha esposa, com nossos filhos que tinham 13 anos de idade, nós vamos dar um celular, vamos limitar e colocar à prova para ver se eles usam realmente adequadamente. E não tem sido realmente fácil, mas tem sido controlável. Porém, eu lembre bem isso. Lembre bem, como pais, sua responsabilidade primordial não é que seus filhos se comportem como os demais. Sua responsabilidade é se assegurar-se de que vocês criem seus filhos, criam os filhos corretamente, conforme a palavra de Deus. Daqui a um pouco tempo, Samantha vai completar 18 anos e essa parte me preocupa. Porém, uma vez, temos visto como tem crescido. Tem tido condições de ganhar a sua liberdade cada vez mais, responsabilidade, e nós, mesmo assim, continuamos sendo seus pais e não podemos entender. E agora, como não podemos dizer que ela vai ser criada como nos anos 90, como fomos criados, mas nós temos que cuidar como se fosse ontem. Nossos pais sábios entendem que todas as prioridades é vital que tenham acesso à liberdade, mas é necessário que sejam também cessadas de coisas que são equivocadas. Uma responsabilidade que devemos ter como pais é treiná-los, segurar que possam crescer entre o verdadeiro mundo da vida de maneira respeitosa na sociedade. Porém, quando chegamos nesse mundo, nós temos que pôr os nossos limites. O segundo que eu quero falar é algo realmente que eu quero dizer para que precisamos pensar. A próxima razão, a razão que falamos, eu temo que você, como controlar demasiada disciplina. Alguém diz, não fale sobre isso. Permita dizer o seguinte, eu creio na disciplina.
definitivamente que a Bíblia nos diz que disciplinar nossos filhos. Eu creio na disciplina, porém eu não creio sobre disciplinar. Eu não quero golpear, bater, ou apenas censurar por censurar, ou de repente ser radical. Temos que educar, e nem abater filhos com palavras. Há muitos pais que são tão frios, que não amam seus filhos como devem ser amados. E quando seus filhos cometem alguma falha, ou fazem algo fenomenal, não tomam um momento para felicitá-los, senão apenas ignoram. Encontram apenas momentos para criticar. Quando falamos de como controlar e como disciplinar, é necessário firmeza e rigidez a ponto de provar a sua autoridade com amor. Paz é a responsabilidade que você tem que ter. Eu estava lendo comentários de alguém que disseram isso. Não sei se estão de acordo. E você pode perguntar, onde estão seus filhos nesse momento? Onde eles estão? Você estava lendo um comentário sobre isso. Eu estava lendo um material sobre dinastia americana, do que famílias que haviam criado seus filhos avançados desta nação, que se converteram, e os Rockefellers e os Kennedys e tantas outras famílias, os Morgans, os Bushes e tantos outros. E um dos comentários que eu vi sobre a família Ford, Henry Ford. Todo mundo conhece essa família aqui. E alguns que são fanáticos da marca Ford, né? Nunca vão conhecer um Ford todo o tempo, porque os americanos sempre serão americanos. Porém, eu vi esse documentário e ele edificou um império e desenvolveu um modelo T, carro, veículo, e nunca trocou. Sempre permaneceu rígido, e com seu filho, quando crescia, ele falava, e sobre isso, nunca demonstrou nenhum tipo de amor absoluto, nunca disse uma palavra amável que oferecer. E quando Edson crescia, se convertia adulto, tratando de assumir um pouco mais da responsabilidade da família, ele teve a oportunidade de pensar, teve a oportunidade de ganhar, e disse, e esse veículo que eu desenhei, pessoas ao redor, disse que era um estúpido. Disse, e o humilhou na frente daqueles que estavam perto dele. Disse que era uma vergonha, que era algo assim. Por que pensa que possa fazer isso? Você imagina isso que alguém possa ter acontecido com aquela criança? Quando você ouve palavras de desânimo assim. Você que no tempo da morte de Edson, quando tinha 50 anos, Henry Ford vivia 90, e disse que ele estava caminhando em cemitério pensando, e eu fui muito duro com ele. Era muito tarde, como demasiada correção. Temos que encontrar o equilíbrio das coisas. Quero dizer o seguinte, cuidado como você está tratando o seu filho. Pais, calmem-se, cuide dessa situação. Como você está tratando o seu filho? Você pode estar sendo molestado, você está molestando o seu filho. Quando você deve fazer algo com amor. E, por favor, que você não pode querer interferir dessa forma. De não permitir esse diálogo, esse acesso e tratá-lo de forma desprezível quando há excesso de correção. E não há amor, e não há equilíbrio, a austeridade excessiva. Isso não é disciplinar, não é a forma correta.
É uma lição que nós temos que aprender, fazer tudo com amor. Pais, temos que encontrar o equilíbrio. O Lloyd Jones diz o seguinte: quando você como pai disciplinam, primeiramente controlar-se a si mesmo, que é um direito que você precisa entender, quando você necessita também dessa disciplina. Uou! Entendo que alguns têm temperamentos diferentes, porém, que pedir ao Senhor que controle os seus temperamentos. Quando você quer demonstrar esse temperamento na frente dos seus filhos, isso pode deseducá-los, desorientá-los. Cuidado com o que você fala, nos comentários que lemos negativos, os assuntos e sarcasmos, ironias. Você tem que tratá-los com muito amor e muito respeito. Porém, saiba disso. Se for o contrário, não está educando, não está educando corretamente. Isso é diferente de ser firme. Você precisa ser firme, mas não radical. É o equilíbrio das forças. Você tem que entender quando é demasiado. E se não há nenhuma disciplina, é equivocado. E eles crescem sem educação, sem noção e sem orientação. Mas no excesso também pode ser prejudicado. A Bíblia manda educar com amor o filho. Então, quando você está nesse meio sociais, você sabe que é uma ofensa quando você ofendeu. Lembro quando eu crescia, eu era adolescente, os repórteres, eu lembro quando todo mundo estava lá entrando e eu via que todo mundo... Eu não gostava quando ia nos jogos e estava lá e quando nós entramos no jogo de brinquedo, a gente sempre quer ganhar. E todo mundo pensa assim. Sem ganhar. Tem que entender que há ganhador e perdedor, mas na minha, como adolescente, a gente vivia sempre e acha que precisa ganhar, mas tem que aprender que precisa também perder, que às vezes a vida nos permite que passemos por essa experiência de perder, não só ganhar. Estou falando para que, como experiência para todos aqui, assim são os pais. Não discipline seus filhos com radical. Não façam isso. E quando você façam com amor. Dá aos filhos e às filhas um amor que eles precisam para que possam curar as suas feridas. Não é no grito que você vai conseguir, mas com amor. Porque você não pode disciplinar? Podem sim também, mas com amor. Mas muitos, para escapar da responsabilidade, também lavaram as mãos e ficam na frente da televisão assistindo e não querem conversar, não provocam o diálogo, não criam o diálogo. E esse é seu bebê, seu filho, e você tem que estar presente, você tem que ser pai de verdade, presente na vida das crianças, dos filhos. E como cristãos, não pode ser dessa maneira, vocês têm que colocar foco nisso, é seu filho. Não permite que a televisão seja sua babá e de que um celular crie o seu filho, que um jogo crie o seu filho. Mas você deve criá-lo, você deve ter foco nele. Bom, eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria. E meus pais foram muito duros comigo e eu não quero fazer isso com meu filho. Ele deve fazer tudo o que quer. Não. Não é como ele quer, não. Tem um limite para tudo. Imponha um limite aos seus filhos. E sobre correção e também quando não ele tenha excesso de correção. É preciso entender tudo sem excesso, mas tudo com amor. Na quarta parte que eu devo falar. Pais,
Eu quero que vocês ouçam. Quarta maneira que podemos provocar os nossos filhos é vivendo uma vida que seja inconsistente. O que significa isso? Você deve entender isso. Você sabe o que eu estou falando? Você levanta domingo, quando você dá glória a Deus, quando você vai à igreja, quando você serve o Senhor, e tudo aquilo que você pode estar falando aos teus filhos. Seus filhos estão ouvindo coisas que não deveriam ouvir, vendo coisas que não devem ver. Nós somos culpados. Eles estão vendo, estão acompanhando. Você é referência. Quando eu fui à universidade, havia pessoas ao redor de mim, no meu grupo também, que cresceram todos na igreja. Todos cresceram na igreja. Mas sabe o que aconteceu? Mas muitos não estavam servindo ao Senhor. Eu dizia isso. Eu não podia entender porque meus pais iam para a igreja. A primeira coisa que faziam, a não ser faziam, é orientar como se comportar no culto e como viver lá fora também. E eu não entendo o que estava acontecendo. Pais, temos que entender e olhar, entender como estamos nos comportando, não somente o público, como no privado, pois seus filhos estão nos acompanhando a cada segundo, a cada minuto, e eles estão vendo coisas que você está fazendo e dizendo. E eles estão observando o seu comportamento. Você é referência para eles. É o respeito da esposa com o esposo, da mulher com o marido. E ele vai fazer a mesma coisa quando estiver perto das meninas ou coisa parecida, quando for casado, a mesma coisa. Haverá uma repetição de comportamento quando isso não acontecer de fato. São coisas que temos que tomar cuidado. Será que estou fazendo isso? Temos que pensar. Tenho sido duro demais na educação? Tenho cometido excesso? Tenho sido omisso? Qual tem sido o meu limite? São coisas que nós temos que avaliar. Nós temos que nos autoavaliarmos, ver até quando e até que ponto estamos educando corretamente os nossos filhos, o quanto o amamos, o quanto o queremos fazer do melhor. Amar não é só dizer sim, e amar jamais pode ser dizer só não. Amar é equilíbrio. Tem muitas coisas que podemos fazer que parecem ser tão simples, mas que temos que prestar atenção. Alguns que são pais muito jovens, que não têm experiência e querem fazer essas outras coisas, mas são coisas que nós temos que aprender a alimentar para viver. Primeiramente, contar-lhes cada dia, dizer-lhes que você o ama. Isso não pode faltar em sua boca. Essa frase, essa palavra pronta, eu te amo. Não me importa o que aconteça. Não tenha vergonha de abraçar o seu filho e dizer que o ama. Não há vergonha de dar um beijo na sua testa, dizer-lhe: eu sou do teu lado, eu te amo. Não deixe de passar um dia sem abraçar o seu filho, sem dizer, ter algum momento, algum dia, abraçá-lo, cuidá-lo e dizer: sim, é isso que fazemos com nossos filhos e filhas. E o melhor que eu recebo quando vai completar 17 anos de idade é o maior presente, mais me alegra dizer, e ela entra por lá. Quando ela chega perto de mim e ela me dá um abraço, pega pela mão e põe a cabeça no ombro. E isso me sinto tão especial cada vez que isso acontece. Mas eu de vez em quando, um beijo e digo: te amo muito, filho. Diga ao seu filho que eu amo. Dê um abraço forte. Dê outra coisa deve fazer. Diga sempre de acordo com a Bíblia, conforme a palavra de Deus deve. Vocês são coisas maravilhosas que não podem ser omissas.
Sim, Deus não te coloque equivocadamente contra essa posição. E diga mostre o que Deus fez por nós, como Deus nos ama e como você deve amá-los. Sim, como Deus te formou, como Deus desde pequeno já te conhece. Porque Deus, desde que você foi gerado, Deus já sabia como você seria. Deus olhou para você, como Deus deu sempre o melhor para nós. Ele diz, mas como é, Caroline? Meu papai sempre olha, sempre querendo o melhor, como Deus quer o melhor de nós. Estou dizendo, temos que motivar os nossos filhos, dizê-los, Deus sabia o que estava fazendo quando te criou, quando te formou. Você tem sido maravilhosamente criado por nós e por Deus e por nós. Deus tem um propósito para a sua vida, tem um plano para a sua vida. Deus tem a mão sobre você. Se você confia, Ele vai ajudar a vencer. Cada palavra que você disser de ânimo, de bênção, sim, essa criança será criado com muito amor e com muita promessa de Deus na sua vida. A Bíblia diz que tem plano. Comece a dizer isso. Que a lâmpada para os nossos pés, e sim, a luz para os nossos caminhos, seja qual for a direção que tome a tomar. Quando não sabe o que fazer, abre a palavra de Deus, porque toda pergunta, toda que precisamos, a resposta está na palavra de Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que podemos dizer para discipulá-los é contar o que Jesus fez por nós. Contar que há 2000 anos atrás, em algum lugar chamado Calvário, Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, para que todo aquele que, não importa quem, para que possa ser salvo. Sim, é isto que precisamos falar, que saber que Jesus Cristo libertou e que veio para nos salvar e que temos que servi-lo. Bom, eu pensava, a igreja, sim. E muitos podem estar dizendo, não, eu não estou conseguindo fazer isso. Fale sobre Jesus. Conta a história. Diga que Jesus o ama, que Jesus morreu por ele, por ela, que Deus tem um plano na vida deles. Diga especificamente e claramente que elas continuam crescendo e vivem esses momentos difíceis. São corpos, estão mudando a cada momento. Quando você se emociona, você sabe o que acontece. Quando tudo pode estar acontecendo ao redor, pode cair o céu e a terra, pode estar caindo o céu. Você vai dizer para eles, eu te entendo e te amo. Não me importa o que você está vivendo, o que seu filho está vivendo. Você deve permanecer. E você deve sempre vivendo debaixo da cruz do Calvário. Sim, você continua recebendo essa fé no que Jesus Cristo tem feito por nós. O Espírito Santo irá ajudar a vencer toda a prova e tribulação. Mais forte como nunca. E cada vez mais. Preciso entender isso, igreja. Discipulado começa em casa. Mamãe e papai, todos culpáveis. Todos culpáveis se não fizermos a vontade do Senhor. Todos somos culpáveis de trabalhar demasiadamente e deixarmos de cuidar da família. Isso é culpa nossa. Primeira prioridade não é o seu trabalho, são os seus filhos. Mamãe, papai, entendam, principalmente mamãe, tem 1000 coisas que fazer. Se levantam, começa cedo e não tem tempo, e às vezes não tem tempo para seu filho. E às vezes tem que acalmá-las. A primeira responsabilidade são seus filhos, cuidando deles com amor. Criá-los corretamente no caminho do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Diga-lhes cada dia que os ama
Diga, esta é a resposta para precisa ter um encontro maravilhoso. Explique que Jesus Cristo é a única resposta para as suas vidas. Explique que a mensagem da cruz é a única maneira e o único meio de ter a vitória sobre a carne e o diabo. Diga isso a eles. Jamais permita que eles digam que não querem ir à igreja. Jamais permita. Há pais aqui nesse dia que quando você vê seus filhos estarem na casa dormindo, eles estão muito cansados. E você sabe que eu disse a alguém que tinha quase 150 anos, a única droga que diziam que a única coisa que me acusava é que tinha que fazer, porque eu tinha que levar o filho à igreja. Porque, na verdade, eles têm que viver o mesmo Deus que você vive, o mesmo Senhor que você serve. Tem que viver o mesmo Espírito que você vive, levá-los à igreja. Não reporta, eles não são mais. Os esportes não são mais importantes que a igreja. O lazer não é mais importante que a igreja. Eu também gosto do esporte. Eu nunca. Não quer dizer que você não tenha o seu momento de esporte, mas não importa que você tenha no domingo. Mas mesmo que tenha um mesmo horário, a igreja em primeiro lugar. Assim tu tem feito. A igreja é a casa do Senhor, é importante, mas é a prioridade. Eu gosto de dizer primeiro. Uma maneira muito boa de dizer, assim como dizemos, o mais importante. Seus filhos mais importantes do que outras coisas. Isto é muito importante. Prepare-os, eduque-os, faça corretamente. Todos vamos cometer erros. É evidente que sim, pais, como pais erramos às vezes. Mas não se abatam. Mas peçam ao Senhor que os perdoe, ajude para sermos exemplos para os nossos filhos. Que isso é mais importante para vocês. Cuide-os com suas vidas. Cuide com suas vidas. E lhe prometo o seguinte: se assim fizerem, e assim será feliz. Criam no caminho do Senhor desde cedo, porque depois de grande não se apartará do que aprenderam. Criando no caminho do Senhor. Sempre. Eu vou pedir aos salmistas que voltem. E vou pedir, como disse anteriormente, músicos, por favor, desculpe-me. Quando Sam ministrava a campanha familiar, ao final de sua mensagem, ele pediu para os salmistas cantar este hino da bênção. Como se somos fiéis a Ele, nos bendize. Vou pedir que este hino de orações, ponha-se de pé, por favor. Pais, se seus filhos estão aqui neste lugar, ou se estão em outro lugar, quero que você comece a orar por eles. Se estiver por aqui, traia-os. Se estiverem no esporte, ore por eles. Se estiver aqui, procure-os, abrace-os e diga: Senhor, quero que Tu abençoe a minha família, quero que guarde a minha família, que proteja, que sare essa família. Quero que Tu faça tudo o que possas fazer em nossa família. Você tem filhos agora, não importa se são adultos ou não, eu quero que encontres agora mesmo e abrace-os e comece a orar essa oração enquanto cantam. E comece a crer no que o Senhor irá fazer. Bendiga o Senhor louvando. Onde você que esteja, os seus filhos, se estiver aqui,
Busque-o, traga-os. Chegue perto dele. Cerque-se dele. Então, se não estiver aqui, se coloque no lugar dele, orando por ele. Senhor, pedimos que tu possa tornar o teu rosto sobre nós. Senhor, dá-nos paz como família. Vamos agora mesmo. Mamãe, encontre os seus filhos. Papai, encontre os filhos, onde quer que esteja. Agora abrace agora mesmo. E comece a bendizer agora mesmo. Comece a bendizê-los. Sim, levante as suas mãos agora mesmo. Comece a adorar o nome do Senhor, dando graças. Sim. Comece a declarar as bênçãos de Deus sobre sua família, sobre o seu lar. Uma vez mais. Sim. É isto que eu quero que faças, que o Senhor possa abençoar a tua vida. Pai, abençoe a família nesse momento. Todos, que o teu rosto brilhe sobre nós. Sê conosco, Senhor. Torne o teu rosto para nós. Senhor, dá-nos paz, alegria, segurança. Dá-nos sabedoria para educar. Cantemos agora mesmo. Levantemos nossas mãos e adoremos. Agora mesmo. Sim, e comece a orar para sua família. Ore pela sua família. Aqueles que estão assistindo, onde você estiver. Se envolva a sua família em oração. Bendiga em nome de Jesus. Aleluia. Agora mesmo. Sim, venha à frente. Receba oração. Comece a interceder pela sua família agora onde você está. Sim. Comece a dizer, Senhor, ensina-nos a educar nossa família. Agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. Sim, venham agora, em nome de Jesus. Deus os abençoe no nome de Jesus. Sim. Comece a orar pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua família, pedindo que Deus dê sabedoria e graça para educá-los. Uma vez mais. Comece a dizer, Senhor, eu quero que me ensines, que me faça, Senhor, que eu possa fazer o melhor para educar a meus filhos, Pai. Não importa onde eles estejam, talvez não estejam aqui, mas comece a crer que o Espírito Santo haverá de tocar em seus corações onde estiverem. E no nome de Jesus Cristo, vamos agora mesmo, cantemos. Vamos agora mesmo, cantemos nesse lugar. Aleluia. Comece a crer neste momento. Sim, Ele irá tocar na sua família. Sim, com amor, tá libertando, curando, prevenindo. Ó Deus, incline o seu rosto agora. Sim, essa nova geração seja abençoada. Aqui está a minha família, meus filhos, diga, são seus filhos, os filhos dos teus filhos, que sejam abençoados. Que o rosto esteja, sim, Senhor, seu rosto esteja coberto, Senhor, de bênçãos cada vez mais. Uma vez mais louvemos, agradeçamos a Deus por tudo que Ele nos tem dado, mas acima de tudo oremos para que Ele cuide de nossa família que é a célula máter da sociedade. Sim, Deus, nossos filhos, filhos dos meus filhos, sim, sejam abençoados. Sim, os filhos dos seus filhos sejam abençoados no nome de Jesus. Vamos agora mesmo. Esse auditório agora sai do seu lugar e venha receber. Vem por um momento, mas vamos adorar a Deus agora. Sim, amém. Comece a crer agora. Sim, Deus pode tocar na sua família
Talvez um esposo desviado, uma esposa também desviada, ou então filho fora do caminho do Senhor, dependente das drogas, do vício, preso nas malhas traiçoeiras das drogas. Deus tem promessa para seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus os abençoe. Comece a declarar neste dia: Deus está abençoando a minha família. Declare agora, declare agora, declare agora. A sua presença é presente. Que essa presença vá diante de nós. Aleluia. Ao nosso redor. Ele está com você. Comece a declarar agora. Sim. Sim, Senhor. Deus possa abençoar a tua entrada, a tua saída. Aleluia. Ele está conosco, Pai. Sim, Senhor. Ore nesse momento para que Deus restaure a sua família. Que Deus restaure a sua família. E Deus irá restaurar a sua família. Clame agora. Peça, clama. Comece a declarar a proteção divina aos filhos. Minha família é o maior bem e nós temos que cuidá-la. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Família é a base da sociedade. Se tivermos uma família abençoada, teremos uma cidade abençoada. Se tivermos uma família abençoada, teremos um país abençoado. Família é a referência de uma sociedade justa. Família livre dos males, dos vícios, do pecado. Começa em casa. A educação e a formação de um povo começa dentro da nossa casa. Sim, a cada momento de nossa vida, a cada manhã, à noite, a meio-dia, declare: sim, nós clamamos a bênção sobre a vida dos seus filhos, nossos filhos. Sim, Pai, são teus filhos e são nossos filhos. Agora mesmo, Pai, nós pedimos a bênção, Senhor, a cada filho. Nesse momento, Senhor, estamos vivendo um mundo desigual, valores extremamente distorcidos. Ó Deus, muito difícil educar filhos hoje. Há um desvirtuamento de valores éticos, princípios, pressão da mídia, pressão de todos os lados, pressão nas leis, as liberdades e as libertinagens. Tudo contribui. Nada existe para formar, mas sim para desinformar. Redes sociais. Tudo isso é um desafio que nós vamos ter que encontrar neste momento. Se tem os seus filhos que estão afastados, Senhor, diga agora: eu me rendo. Sim, diga: se tem um filho afastado, Senhor, nós cremos. Deus sim irá buscá-lo nesse momento, agora mesmo. Que a mão de Deus irá tocar, alcançar seus filhos onde estiverem. Sua família está desestruturada. Deus irá agora estruturar novamente. Se irá restaurar a família. Nunca se renda. Nunca desista. Não. Nunca desista dos seus filhos. Nunca desista da educação. Nunca desista do que Deus quer para a nossa família. Sim, a minha família. Bendiga o Senhor. Diga isso, Senhor. Derrame o sangue sobre a minha família. Cobre com teu sangue, cuidando, guardando todos os males. Os filhos dos meus filhos. Ó Deus, declare agora. Sim, Deus possa bendizer cada vez mais. Sim, abençoe meus filhos e os filhos dos meus filhos, diz o hino. Agora, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo que o Senhor tem te dado. Você tem uma responsabilidade. Aleluia. A presença de Deus está sobre você.
Aleluia. Uma vez mais, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus pelas famílias cristãs, pelas famílias que são referência em nossa sociedade. Não os torne consumista, não os torne sem valores, mas cria de moeste conforme a palavra do Senhor. Humildade, simplicidade, amor, sinceridade, caráter. Sim, vamos construir uma família sólida, baseada nos princípios da palavra do Senhor, não olhando nem para a esquerda nem para a direita, mas para Jesus. Sim, é nele que encontramos a palavra da verdade. É nele que encontramos o exemplo a ser seguido. Não são os princípios humanos, não são as novas legislações, não são os novos princípios criados por mentes doentes, mas sim nos baseemos na palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sim, vença essa corrente do mal, tudo que pode estar querendo desvirtuar os valores da família. Você é responsável. Estamos encerrando esta live desejando que você tenha uma vida abençoada, uma família abençoada, uma família guardada e cuidada por Deus, criada, estruturada na palavra do Senhor. Que você tenha um domingo abençoado e uma semana repleto de muitas bênçãos e muita proteção de Deus. Um abraço a todos que vieram, um abraço a Valdemir, ao Neno que chegou aqui por último, a Venina também, a Mana que apareceu por último, a Zelma está preparando o almoço e os demais que estão chegando e que chegaram. Deus abençoe a cada um de vocês. É o nosso carinho e o nosso abraço. Domingo que vem, a partir das 11h30, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma live, levando aos vossos corações uma mensagem de amor, esperança e, acima de tudo, uma palavra de conversão, uma palavra de conversão e também de fortalecimento espiritual. Deus abençoe a todos. Até lá, na paz do Senhor. In round numbers of $898,000. That's in round numbers, $898,000. And we've got to make that up. For those of you who can give us $100 or more, I want to give you a copy of this CD, DVD, What the Bible Says About Hell. It's the subject